Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo da série a respeito de renders que eu estou começando. E o que afinal de contas é render? É o resultado final da sua cena com iluminação e materiais e alguns efeitos que podem ser feitos aqui na Viewport, no espaço 3D. O Blender ele possui 3 renderizadores nativos, cada um com um propósito diferente. Esses renderizadores podem ser encontrados aqui dentro de Render Properties, Render Engine. O render padrão é o Eevee. E como eu falei, existem 3 que são nativos, né? O Eevee, Workbench, Cycles. Esse aqui, o LuxCore, é um renderizador que eu instalei. Ele não vem com o Blender, mas ele também é gratuito. E eu pretendo fazer alguns vídeos a respeito dele no futuro. Eu vou começar falando a respeito dos Cycles, porque o Cycles é um renderizador que simula o comportamento da luz real. Ele vai ter algumas dificuldades para alguns fenômenos óticos, mas para a grande maioria das cenas ele funciona muito bem. E eu quero começar falando a respeito de algumas configurações que são interessantes a gente saber. Aqui embaixo, em Device, vocês podem ver que tem aqui CPU. O Cycles, ele renderiza usando a CPU ou a GPU ou os dois juntos. GPU é o processador da placa de vídeo. Em geral, as placas de vídeo costumam ser mais rápidas que os processadores, mas isso não é regra, depende do processador e vai depender da placa de vídeo. Então, em render, vocês vão ver que é sempre bom fazer testes para saber o melhor dispositivo que você vai usar e as melhores configurações. Por padrão, a GPU vem desabilitada. Então você precisa vir aqui no Edit, Preferences, e aqui em System, o padrão vai estar como None. E se a sua placa de vídeo for da NVIDIA, como é o meu caso, você vai vir em CUDA e vai habilitar a placa de vídeo aqui. A partir da versão 2.8, é possível também usar a placa de vídeo junto com o processador. Apesar disso parecer uma coisa boa, tem cenas que isso acaba sendo um problema. Então, sempre bom testar, tá bom? Se a sua placa de vídeo não for da NVIDIA, for uma Radeon, por exemplo, essa configuração vai estar aqui dentro de OpenCL, tá? O Optics é uma tecnologia da NVIDIA onde ele consegue acelerar os cálculos de render e também do denoising, que eu vou mostrar daqui a pouco. Não são todas as placas que são compatíveis. E no caso aqui do Blender, ele ainda está em caráter experimental. Nem tudo no Cycles vai funcionar com o Optics. Beleza. O Cycles ele tem uma característica que é permitir fazer um render de pré-visualização. É chamado de Preview Render. E para ter acesso a ele, basta teclar Z e usar essa opção Render. Nesse exato momento, existe uma iluminação e ela está sendo gerada a partir do World. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui as configurações do World. O World é todo o espaço 3D que a gente tem aqui. É como se fosse uma grande esfera ao redor de toda a nossa cena. E o Cycles ele tem essa capacidade de emitir luz a partir do que tiver aqui no World. Então, se você vier no World, só para adiantar, a cor padrão, que é esse cinza mais escuro, é que está emitindo essa luz, por isso que está com essa cor. E a iluminação é bem difusa, porque a esfera como um todo está gerando essa luz. Então, quanto maior o objeto que emite luz, mais difusa é a sombra projetada e essa iluminação, ela fica mais espalhada. Aqui no Strength eu posso aumentar a intensidade dessa luz ou diminuir. E eu posso mudar a cor aqui também. Colocar qualquer cor aqui no lugar. Outra característica do Blender em relação ao render é que eu posso fazer um render apenas de uma determinada parte do que a câmera está enxergando. Esse retângulo aqui é o limite do que a câmera vê. Então uma coisa que é muito importante
no render é que precisa ter uma câmera pelo menos, né? É esse objeto aqui. Eu vou deixar na descrição um link para um vídeo meu falando sobre posicionamento de câmera. E teclando 0 no teclado numérico, é possível enxergar a cena a partir dessa câmera. Se o seu teclado não tem aquela extensão com um conjunto de números, basta você vir aqui nas preferências, em Input e habilitar o Emulate Numpad. Dessa forma, as teclas numéricas do teclado principal, ou no seu caso, as únicas teclas numéricas que o teclado vai ter, vão assumir essas funções de visualização. Então, basta teclar 0 lá e você vai enxergar tudo através dessa câmera. Bom, e esse render de preview, o que ele está renderizando é exatamente tudo que está aqui na viewport. Não apenas o que a câmera está mostrando, mas tudo aqui ao redor. Então, quanto maior essa área, mais tempo o render vai demorar. Aqui é muito simples, não tem materiais, não tem uma iluminação complexa, não demora tanto. Mas quando você começar a trabalhar umas cenas mais complexas, faz muita diferença. Então eu uso um recurso que é o Render Region, Ctrl B de bola. O meu cursor vira essa cruz aqui. Se eu fizer uma seleção aqui retangular e soltar, ele vai renderizar somente o que está aqui dentro. Então, a renderização acontece bem mais rápida. E o que eu costumo mesmo fazer é essa janela de seleção em volta do retângulo da câmera. Porque aí a região vai demarcar exatamente o que a câmera vê. E essa parte externa aqui não entra no render, acaba ficando mais rápido. Se você fizer um zoom assim também, isso também deixa o render mais rápido, quanto menor essa área aqui. Esse tipo de iluminação vinda de apenas uma cor e difusa desse jeito, normalmente não é algo muito interessante para cenas, principalmente cenas realistas, né? Então, eu vou mostrar aqui no Word as duas formas que eu mais uso de iluminação através do Word. Então, clicando nessa bolinha aqui, ele vai abrir uma janela onde eu posso conectar outros nodes. E o próximo vai ser o Sky Texture. O Sky Texture, ele é um node responsável por gerar uma textura procedural que simula o céu. Em outro vídeo, eu vou mostrar como usar Sky Texture junto com a luz do sol, como que os dois interagem, gerando diferentes colorações e intensidades do céu de acordo com o posicionamento da luz do sol. E uma outra forma também que eu uso bastante é carregando uma imagem no Word. Para isso, eu preciso de carregar primeiro o Environment Texture. Aí fica magenta porque o Blender não está encontrando a imagem. Eu venho aqui em Open e vou procurar a imagem que eu vou colocar aqui. Deem preferências por imagens HDR, .HDR ou .EXR, que são imagens High Dynamic Range. Vou explicar um pouquinho só por quê. Deixa eu carregar aqui a minha imagem. Essa aqui é um arquivo EXR, que também é um arquivo HDR. Esse formato EXR foi criado pela Industrial Light and Magic, a indústria do George Lucas de efeitos especiais. E em relação ao arquivo .HDR, ela tem duas vantagens. Uma que é salvar o canal alfa, se você assim quiser, e ele consegue guardar canais dentro desse arquivo para a gente usar em pós-produção. Para essa finalidade aqui, qualquer uma das duas serviria, porque o que eu quero é que tenha essa imagem ao redor da minha cena, emitindo luz, e quando a gente tiver materiais reflexivos, a gente vai enxergar essa imagem refletida aqui nesses materiais. Esse tipo de imagem, ela não é só uma HDR, ela é uma HDR esférica. Como eu falei, o Word é como se fosse uma grande esfera ao redor da cena, e para que essa imagem se encaixe, ela precisa ter um preparo diferente. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns sites que disponibilizam imagens HDR e esféricas gratuitas.
O que a gente está vendo aqui é que os pontos mais claros da imagem é de onde está vindo a iluminação da cena. E como é uma foto real, toda essa coloração, essa mistura de tonalidades de cores também estão participando aqui da minha cena. Então, se você quiser simular que o seu objeto está num galpão abandonado como esse, essa iluminação vai ser mais coerente. Se você tiver no modo de perspectiva ortogonal, né, tecla 5, vocês não vão enxergar a imagem nítida, tá? Só no modo de perspectiva. Se você usar no lugar da imagem XR ou HDR um JPEG, eu tenho uma versão aqui que é em JPEG dessa mesma imagem, vocês vão ver que existe uma alteração. Como que a imagem fica mais escura? Exatamente porque as imagens JPEG são imagens LDR e os valores de pixel elas têm um limite que vai até 1. E as imagens HDR extrapolam esse limite de valor, permitindo que a iluminação seja mais realista. O contraste que existe na imagem vai gerar uma iluminação coerente com a foto que você colocou ali. Vou voltar aqui um pouco nas configurações do render e não sei se vocês perceberam, mas a imagem ela é granulada. Ela chega aqui até 32. Esse valor 32 que aparece aqui, e toda vez que eu sair aqui da minha câmera, manipular a minha vista, ele vai sempre recalcular essa iluminação. Então, você pode ver aqui que quando chega em 32, vai dar render done e ele para. Esse valor 32 é esse que está aqui no campo Viewport dentro de Sampling. Existe também o mesmo campo para o render. A diferença é que aqui é para o render final e aqui é para essa pré-visualização aqui na Viewport. Quanto maior o valor dos samples, menos granulada vai ficar a sua imagem, mais lisa. Porém, mais tempo de render também vai ser necessário. A partir da versão 2.9, foi inserido também o denoising para o preview do render, porque até então só tinha para o render final. Então basta entrar aqui no grupo denoising e habilitar viewport. E aí ele vai gerar a imagem sem a granulação, ela já está aqui suavizada. Como o valor 32 é baixo, dá para ver algumas manchas aqui. Então, por mais que ele suavize, ele precisa de um número de samples suficiente para que essa suavização ocorra sem gerar essas manchas. Outra coisa que eu não mencionei é o seguinte: da primeira vez que você for usar o render de preview, pode aparecer uma mensagem aqui dizendo que ele está compilando os kernels e que isso pode levar alguns minutos e que isso acontece uma vez. Então, realmente demora um pouco, mas esse cálculo é feito uma vez só e depois não faz mais, tá ok? Como que eu faço para gerar uma imagem desse render que eu possa guardar e compartilhar, por exemplo? Basta vir aqui em Render, Render Image ou simplesmente teclar F12. Esses quadradinhos que aparecem aqui, que são chamados de tiles, cada quadradinho desse corresponde a um núcleo do processador. Que no meu caso aqui, eu tenho um processador de 8 núcleos, então são 8 tiles aqui. Pode ver que ele está levando um determinado tempo. Aqui em cima a gente pode ver o frame que está renderizando, o tempo que está se passando, a estimativa de tempo para terminar, a memória que está usando até agora, memória RAM, o pico maior de memória que teve e a quantidade de quadrados, né, de divisões que essa imagem inteira tem. Então, essa imagem levou 1 minuto e 12. É possível aqui nessa tela de render a gente escolher outro slot para renderizar e fazer uma comparação. Então, o padrão é ele renderizar no slot 1, eu vou usar o slot 2 agora. E eu vou trocar de CPU para GPU, para poder saber se vai ficar mais rápido ou não.
vou teclar F12. Agora estão aparecendo 9 tiles, porque são 8 de cada um dos núcleos do processador e o nono é a placa de vídeo, porque eu deixei configurado usar a CPU e a GPU juntas. Nessa configuração foi bem mais rápido, ó, 29 segundos. Se você alterar aqui para o slot 1, você vai ver o tempo que esse daqui levou, né? 1 minuto e 12,50. E o slot 2, 29 segundos. Se você teclar J, ele alterna entre os slots, ó. Outra configuração que interfere no desempenho do render se encontra aqui em Performance, e são exatamente o tamanho dos tiles, daqueles quadradinhos de render. O padrão é 64 pixels por 64 pixels. Em geral, se você vai renderizar usando somente o processador, ou mesmo o processador com a placa de vídeo, 32 por 32 costuma renderizar mais rápido. E se você usar somente a placa de vídeo, sozinha, 256 por 256. Isso não é uma regra absoluta. Na verdade, você precisa testar. Eu vou fazer o teste aqui, colocando 256 por 256, e eu vou usar somente a placa de vídeo. GPU já está aqui, porém, eu preciso vir aqui nas preferências, System, e aqui eu tenho que desmarcar o processador. Vou chamar a tela de render de novo com F11. Vou escolher aqui o slot 3 para a gente comparar. Vou teclar F12. O tamanho do tile é maior. Levou 33 segundos, foi um pouco mais lenta do que a configuração da placa de vídeo junto com o processador em 64 por 64. Então você tem que sempre fazer esses testes, porque cada cena é uma cena. Aqui a imagem está granulada porque eu não habilitei o denoising aqui no render. Com denoising fica mais lento também, porque ele vai renderizando e em seguida ele faz a suavização. E para salvar esse render que a gente gerou aqui, basta, né, dentro da janela do render, você vir aqui em Image, Save As. Aí você vai escolher onde que você vai salvar, você dá um nome para ela, escolhe o tipo de arquivo e a compressão e Save as Image. A tecla de atalho para abrir aquela janela é Alt S. Bom, com isso eu falei um pouco a respeito de configurações bem básicas de render, principalmente ligadas ao render de preview, e a respeito do Word. No próximo vídeo eu vou falar a respeito das luzes. Vou mostrar os tipos de luzes que o Blender oferece, as configurações dessas luzes e com o tempo eu vou falando em outros vídeos, eu vou aprofundando essas configurações que a gente viu hoje e, claro, acrescentando outras a mais. Tá ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo.